Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Jesus. Que a certeza da presença de inúmeros mensageiros do nosso Mestre querido nos acalme, nos tranquilize e prepare os nossos corações para que recebamos todas essas vibrações, essas emanações de amor que os mentores e trabalhadores desencarnados dessa casa preparam com tanto amor para todos nós. Iniciaremos a reunião em nome do Cristo com uma prece. Por isso eu convido a todos a elevarmos os corações e plasmarmos em nossos pensamentos a figura magnânima do enviado divino, do Cristo Jesus. Imagem resplandecente, luminosa e de imenso significado para nós. Espíritos ainda em evolução, mas já desejosos de seguirmos por toda a eternidade nas fileiras do Mestre Nazareno. Malgrado nossas dificuldades, nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso materialismo, nós já somos portadores da consciência de que não há outro caminho a seguir, senão aquele que o missionário do amor nos ensinou. Não há outro caminho para a felicidade, para a paz de espírito, para alcançar a luz e o Senhor da vida, que não seja por meio da prática dos ensinamentos do Mestre. E aproveitamos esse instante para louvar o Pai bondoso que tudo nos oferece, o todo misericordioso que compreende as nossas necessidades, as nossas falhas e a cada dia nos oferece muito amor e oportunidades. Rogamos para que durante a nossa permanência nessa casa de luz recebamos tudo aquilo que necessitarmos para o nosso reequilíbrio emocional, para o ajuste dos nossos pensamentos. E também que essas benfazejas emanações fluídicas possam alcançar os nossos familiares, os nossos entes queridos, envolvendo a todos nós na luz e na paz do Cristo. Agradecemos ainda ao Padre Isabel e a sua equipe de trabalhadores, assim também os laboriosos trabalhadores encarnados dessa casa que propiciam essa bendita reunião. E entoando o hino de amor ao Pai, nós pedimos permissão a Jesus para, em seu nome, iniciar a reflexão dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, na terra, em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, ó Pai bondoso, de todo o mal. Que assim seja. Para refletirmos sobre esse tema de destacada importância para todos nós, que é a vida futura, nós convidamos a todos a recuarmos em pensamento para a época de culminância espiritual na vida do nosso planeta, que foi a época da passagem de Jesus pela experiência carnal. Lembremos que, não obstante tenham convivido diretamente com Jesus, os apóstolos, na hora aguda da prisão, do julgamento e do ato de maior crueldade da nossa história, que foi a execução do Mestre, mostraram-se hesitantes, amedrontados, temerosos e vacilantes, como a maioria de nós se posta perante muitos dos desafios das nossas vidas. Os evangelhos, no entanto, nos revelam que aqueles que seguiam o Cristo e não tiveram, nesses momentos mencionados, a coragem, o desassombro, transformaram-se completamente. Tanto assim que os apóstolos, que se mostraram como Pedro, capazes de negar o Mestre, como os demais que o abandonaram, tanto assim que aos pés do madeiro infame só havia João a acompanhar a Mãe Santíssima. Esses homens transformaram-se completamente, a ponto de dedicar a vida à causa da disseminação do cristianismo, da doutrina de luz de Jesus, e a ponto de entregar o corpo em holocausto, já que todos, com exceção de João, martirizaram-se em nome da causa maior. O que terá acontecido para essa transformação tão abrupta e tão radical na vida dos apóstolos? Convidamos para a rememoração de um episódio do Evangelho tal qual narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues, em psicografia de Divaldo Pereira Franco. O príncipe da paz fora trucidado e seu corpo levado para o sepulcro cedido por José de Arimateia. Maria de Magdala, no domingo subsequente à execução do Mestre, dirige-se ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. E retorna, inflamada, feliz, exultante, dizendo que vira o Mestre. E que Jesus pedira que ela informasse aos apóstolos que ele ali estava.
portadora da notícia maravilhosa, ela aproxima-se dos apóstolos e comunica a notícia tão maravilhosa. Mas eles, que o viram morrer, que viram seu corpo ser sepultado, não acreditaram. A notícia demais era trazida por uma mulher nem tanto credenciada. E apesar de acreditarem antes do Calvário que o Mestre seria poupado, não podiam crer naquela notícia. Reunidos 10 deles, com exceção de Tomé, numa sala, amedrontados, temerosos de serem identificados, perseguidos e maltratados ou até mesmo executados pelos sequazes dos sacerdotes, entregavam-se os apóstolos ao mais profundo desânimo. Eis que o Mestre materializa-se entre eles, dizendo: paz seja convosco. Por que duvidastes? Eu não vos disse que voltaria? Exultai, meus amigos, e perseverai no caminho da esperança. Aqueles homens se transformaram. O desânimo não mais reinava entre eles. A esperança renascia, a coragem, o ânimo brotava no coração de todos eles. Quando Tomé retornou, foi informado de acontecimento tão extraordinário. Mas a descrença tomava conta desse apóstolo. Não posso crer, delirais, vocês me enganam. O Mestre nos abandonou. Só acreditaria se pudesse tocar suas chagas com as minhas mãos e se pudesse introduzir meu dedo na lancetada do peito do Mestre. Tomé, ao contrário dos demais, permanecia irado, descrente, desanimado, desesperado. 8 dias depois, quando os 11 estavam naquela mesma sala, uma luz diamantina invadiu o recinto. Um perfume sublime tomou conta daquele aposento. E daquela claridade surgiu novamente o Mestre, convidando: vinde, Tomé, e tocai. Dos pulsos dilacerados, das chagas, jorravam luzes. E Tomé, agora convencido, disse: perdoai, Mestre, eu agora creio. Ao que o Mestre, sem reprovação nem censura, mas da forma compassiva com que sempre agia, disse ao discípulo: credes porque vistes. Bem-aventurados, porém, aquele que não viu e creu. Essa história, escrita no Evangelho de Luz do nosso Salvador, é tão bela quanto significativa para todos nós. Porque o túmulo vazio, a materialização de Jesus entre os apóstolos, são acontecimentos que, além de coroar a missão de luz de Jesus,
é um acontecimento que, se apreendido por nós, tem aptidão para, tal qual proporcionou aos apóstolos, alterar completamente o ponto de vista com que enxergamos os desafios, as provações e as tribulações que assaltam a nossa tranquilidade. Esse acontecimento e as consequências que dele decorrem são tão importantes que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, assinala no livro A Gênese que há 2 pilares fundamentais na revelação de Jesus. Para além de toda a maravilha da sua doutrina de amor, dos seus ensinamentos morais, há 2 pilares para a doutrina cristã. Pontos de vista novos apresentados por Jesus, que a humanidade ainda não conhecia. O primeiro é a essência de Deus, que sabemos hoje é um Pai bondoso, um ser soberanamente justo e bom, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E não um juiz severo, um general de exércitos, um ser vingativo, ciumento, impiedoso, como o concebíamos antes da missão educativa do Cristo na Terra. E por que isso é de extrema importância? Porque, sendo a divindade, o Deus, o eixo central das crenças, o caráter da religião, das religiões, está intimamente ligado à ideia que fazemos de Deus. De modo que, se concebemos Deus como um ser capaz de vingança contra aqueles que não lhe prestam tributos, de castigos, de atos de violência, se fosse um general de um exército de anjos, acreditaríamos honrá-lo praticando atos dessa natureza, de crueldade, de vingança, de castigo. Ao passo que, sabendo ser Deus só amor, mansuetude, perdão, misericórdia, sabemos que não há outra forma de honrá-lo e de dele nos aproximarmos senão praticando atos de amor, de fraternidade, de caridade, sendo mansos, justos. E o outro pilar da revelação assinala Kardec. O outro ponto capital da revelação de Jesus é a existência da vida futura. A imortalidade da alma. Verdade essa que, por suas consequências, tem influência decisiva na vida de todos nós. E, lamentavelmente, adverte Kardec, é o ponto do qual estamos mais afastados e o ponto que mais temos ignorado na interpretação dos ensinos do Cristo. Devemos reconhecer que esse presente sublime de Jesus, que matou a morte,
ao reaparecer vivo, é um legado, no mais das vezes, intocado por nós. Através dos séculos, agimos como Tomé. Só acreditamos naquilo que vemos, no que podemos tocar e sentir. E essa perspectiva estreita faz com que concebamos a vida num espaço estreito, acanhado e opressor, que intervala, que entremeia o berço e o túmulo. Deixando de alargar a nossa percepção, de nos libertar dos grilhões do materialismo, que é a causa das nossas maiores dificuldades e de quase a totalidade dos males que nos afligem e que nos trazem sofrimento. Os séculos se passaram e esse acontecimento foi sendo esquecido. E fomos mergulhando novamente na vida material. Até que o Mestre amoroso, sabendo que a humanidade já adquirira grau suficiente de maturidade, houve por bem abrir as comportas que então separavam os planos invisíveis do plano material, permitindo que as virtudes do céu, os espíritos nobres, viessem nos comunicar novamente que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Que eles viessem aos milhares nos lembrar e insistir para que atentássemos que a vida material é apenas um episódio da vida eterna do Espírito. E eles vieram e continuam vindo todos os dias nos dizer: nossos corpos morreram, mas continuamos vivos como vós. O nada não existe. Nós que vos comunicamos somos seres como vós. Tivemos um corpo como vosso. E quando retornardes para cá, serão como nós. Portadores da moral do Cristo, dizem esses nobres espíritos, porque não há outra superior. Nós viemos para iluminar o vosso caminho e fazer com que podeis enxergar algo além da matéria. Caminháveis ao acaso, e viemos mostrar qual é o objetivo. É a espiritualização. É a desmaterialização dos seus valores e dos seus objetivos. As comunicações espíritas, meus amigos, minhas amigas, que ocorrem aos milhares, também nessa casa, não deixam dúvida acerca da existência da vida futura. O Cristo, por meio desses seus embaixadores, insiste para que acordemos para a realidade da vida espiritual. Para que lembremos que a morte é um mero fenômeno biológico de exaustão do corpo.
E que quando isso acontece, o espírito renasce para a vida maior. Devemos lembrar que o mundo espiritual é que é eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Que o mundo material é secundário. Poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem que nada se alterasse. Esses espíritos bondosos nos lembram que a nossa passagem é um minuto na vida eterna. É um capítulo muito curto da vida geral de todos nós, que é eterna, mas também antiga, pois já experimentamos, o Espiritismo nos revela, inúmeras passagens por outras experiências carnais, por meio das quais adquirimos os sentimentos e os atributos intelectuais que já conseguimos exibir hoje. Ainda estamos engatinhando, mas já avançamos em muitos aspectos. E por qual razão a compreensão da vida futura, a interiorização desse conceito é tão importante? Sob dois aspectos: do consolo e da moralização. A vida futura consola, sua negação desespera. Saber que não encontraremos jamais o nada e que os nossos entes queridos desfrutarão da nossa companhia para todo sempre, nos anima, nos consola. Imaginemos se, ao término de uma vida tão breve, fôssemos privados do convívio para sempre e encontrássemos o nada, o sono ou nada. Desesperador seria, não? A vida eterna nos oferece inúmeras oportunidades para que vençamos os nossos defeitos, as nossas más tendências. E ela coloca, quando compreendida, o sofrimento em sua verdadeira dimensão. Sabendo que a vida terrestre é como uma viagem curta para um país ingrato, nos lembra Kardec. Somos capazes de enfrentar as dores, dificuldades, vicissitudes e tribulações com a calma necessária, pois sabemos que as dificuldades terão fim e que esse estado penoso, às vezes, já que estamos no mundo de expiações e provas, será necessariamente sucedido por um estado de paz, de felicidade que nos aguarda no futuro. Isso nos dá ânimo, coragem. Se enxergamos a vida apenas do ponto de vista da matéria, entre o berço e o túmulo, isso desespera. Se só temos em conta os bens materiais, sabemos que um dia tudo perderemos, pois a matéria é perecível e, por essência, não pode ser transportada ao mundo maior. Kardec ressalta ainda o segundo aspecto que essa revelação proporciona. É a força moralizadora.
Se a vida carnal fosse a única realidade, o nosso comportamento seria essencialmente materialista. Tudo se resumiria à satisfação dos desejos materiais, carnais e à manutenção do próprio corpo. Daí porque Kardec diz que sem a admissão da vida futura, nem mesmo as leis morais do Cristo fariam muito sentido. Por que perdoar 70 vezes 7? Se a vida se extinguisse por completo com a morte do corpo físico. Por que cultivar os dons do Espírito, que são nosso patrimônio verdadeiro, se não existisse a vida além do túmulo? Daí porque essa compreensão, a incorporação dessa verdade, tem essa força de moralizar a vida presente. Sabendo que não há outros atributos que devemos cultivar, senão os da vida verdadeira, do mundo maior, da vida espiritual, somos capazes de entender a importância de amar ao próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas, de oferecer a outra face quando formos agredidos. As leis morais do Cristo passam a ter, com a incorporação dessa revelação, muito mais sentido. E a nossa adesão ao cumprimento daqueles inúmeros e maravilhosos ensinamentos de Jesus passa a ser natural. De modo que, sempre que não nos lembramos dessa realidade incontestável, seguimos desconsolados, escravizados, oprimidos pela matéria. Mas o espírita, que tem a ideia clara e precisa da vida futura, tem as ferramentas necessárias para, perante qualquer dificuldade, lembrar das vitórias que já teve, dos triunfos que já teve, não só nessa própria existência, mas nas vidas transatas. E tem condição de lembrar que, sendo todo mal passageiro, e sendo as provas uma oportunidade de crescimento, nós necessariamente teremos no futuro, próximo ou distante, uma vida plena, feliz, que será alcançada quando formos sábios e bons. E um dia todos seremos completamente sábios e completamente bons. Claro que isso demandará muito tempo e muito esforço em vidas sucessivas. Mas temos a convicção inabalável de que todos nós nos tornaremos anjos da maior pureza, porque o Pai bondoso não se contenta com nada mesmo menos do que os seus filhos atingindo a perfeição. E a ideia da vida futura é fundamental
para que sigamos nessa jornada com ânimo, esperança, fé e cultivando os valores verdadeiros, que são aqueles que regem o mundo maior. Que Jesus nos ilumine e prossiga conosco para as nossas casas e nos acompanhe durante essa semana. Vamos mais uma vez dirigir a nossa palavra de gratidão ao Pai Celestial. Dizer que somos muito gratos é a nossa vontade. Gratos pela vida, pelo dom de enxergar, pela faculdade de ouvir. Gratos por termos discernimento, capacidade de compreensão, oportunidade de nos alimentarmos da doutrina maravilhosa de amor estabelecida pelo Cristo. Gratos pelo alimento, pelas vestes, pela saúde, ainda que relativa, por respirarmos, por vivermos num planeta tão pródigo que nos oferece o alimento, as belezas naturais, oxigênio em abundância, o calor da estrela solar. Somos gratos por termos a oportunidade de estarmos reunidos em encontro tão fraterno, recebendo o alimento espiritual tão necessário a nós, crianças espirituais, que muito precisamos aprender, burilar o espírito e perseguir a caridade como única forma de salvação. Dizemos ao Pai Maior que percebemos a sua atuação amorosa em nossas vidas e que a nossa gratidão desejamos possa se refletir em atos de amor ao próximo, de benevolência, de desejo da prática do bem. Pedimos apenas, ó Pai bondoso, que nos ajude a amanhã sermos melhores, ou seja, mais sábios e amorosos do que fomos hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, eu convido os nossos amigos assistas a ingressarem no salão e convido todos a permanecerem com os pensamentos naquele que é o nosso guia,
o nosso pastor, o Cordeiro Divino, que identificamos nesse instante, estendendo seus braços, sorrindo para cada um de nós e nos convidando a dele nos aproximarmos, e enxergamos essa imensa fonte de luz a irradiar energias amorosas que invadem esse salão e envolvem a cada um de nós. E sentimos esse fluxo de vibrações puras adentrando o nosso organismo e expelindo as nossas vibrações e emoções nem tão puras. Sentimos essas irradiações luminosas tomar conta dos nossos órgãos, dos tecidos e, sobretudo, do nosso pensamento, tranquilizando as nossas emoções, nos acalmando, fazendo com que nas fibras do nosso coração passe a pulsar uma fé inabalável, uma confiança extremada na bondade do Pai, na atenção de Jesus para conosco, uma confiança de que o nosso anjo guardião estará sempre disposto e atento às nossas necessidades. Incorporando e aceitando essas vibrações amorosas, nós desejamos que possamos também irradiar amor e desejo de fazer o bem, tornando a atmosfera do nosso planeta menos densa e mais luminosa. Que assim seja. E louvado seja o nosso Mestre Jesus.